Boa noite, servidores, servidoras. Estamos aqui hoje para falar de um tema da moda, que é a questão das violências, muito em razão do que aconteceu recentemente, algumas semanas, numa escola que um rapaz invadiu com machado e esse tema da violência ganhou essa notoriedade. Mas nós não gostaríamos de falar apenas de violência nas escolas e nem apenas desse tipo de violência. O que a gente tem acompanhado são violências diversas e em outros ambientes. Por exemplo, no estacionamento do hospital, nós já reiteradamente falamos com os responsáveis por organizar, por fazer câmera, por fazer algum tipo de policiamento, com a coordenação do hospital, e o que nós observamos é que as medidas não têm sido tomadas para resolver o problema. O que nós tivemos em uma única semana, tivemos 5 carros arrombados. Apenas 2 pessoas fizeram um boletim de ocorrência, as outras 3 optaram por não fazer, mas isso não significa que não tem existido, porque não apareceu na estatística não quer dizer que não tenha existido. E recentemente, semana passada, mais um caso, o meliante quebrou o vidro traseiro para pegar umas caixas, alguma coisa que tinha dentro do carro. Então, os horários, os turnos do hospital são variados, tem pessoas que terminam a atividade 9 horas da noite, ou seja, elas saem sozinhas do seu posto, vão até o hospital. Uma coisa é 7 horas, que sai um grupo numeroso de pessoas e tal, acaba tendo uma proteção um pouco maior, mas se a pessoa sai sozinha 9, 11 horas da noite, a vulnerabilidade é muito maior. Então, já pedimos para que seja instalada uma câmera. O que nos foi dito, a sugestão que foi proposta é que colocasse lá um guarda, um supervisor lá naquela guarita, mas quem deu essa sugestão também sopesou que um guarda naquele local seria o primeiro a ser retirado em caso de necessidade, em caso de um outro posto estar precisando. A câmera seria algo permanente e daria para monitorar os problemas que acontecem naquela região. Então, já falamos com a guarda, já falamos com o pessoal do hospital, já falamos com a Secretaria de Educação, vamos continuar fiscalizando e cobrando para que se resolva esse problema que, por enquanto, foi só arrombamento, roubo de roda, mas pode acontecer coisas muito graves do jeito que aquilo está disposto, naquela escuridão, sem nenhum tipo de proteção adicional. Uma outra situação que tem acontecido, quem já trabalhou no UBS sabe, é muito comum, tanto a UBS quanto o PS, esses ambientes de saúde, as pessoas com muita frequência chegam muito irritadas, é um ambiente muito propício para que as coisas se esquentem, né? E com frequência os trabalhadores são agredidos, às vezes com mais gravidade, né? Alguns meses atrás teve uma situação em determinado posto que o carro da profissional foi gravemente danificado. Se ela tivesse dentro do carro, eu não tenho dúvida nenhuma que ela teria se machucado com gravidade. E esse tipo de coisa, esse tipo de violência que acontece, ela foi muito fomentada pelas falas que nós tivemos do presidente anterior, né, de incentivo às armas, de ensinando a criança a fazer arminha, e esse negócio de escola sem partido, enfim, todos esses problemas que foram se avolumando. O resultado final disso tudo foi uma sociedade mais violenta, mais à flor da pele, né? Todo mundo hoje
se acha no direito e talvez no dever de reivindicar seus direitos, e aí entende o que é direito, o que quer, né? Isso em nível nacional. Em nível municipal, nós tivemos também, né, algumas falas muito preocupantes, né? Havia um secretário que sempre dizia que é tapete vermelho para a população, tapete vermelho para o paciente, e aí nessa esteira, nesse tapete, é que o paciente foi se sentindo no direito de cobrar o que quer na hora que quer, né? De chegar nos ambientes, nos postos de saúde, nos outros postos de saúde, não estou dizendo só UBS, né? Todos os postos de saúde, chegou lá e dizia, olha, tem que ser assim, eu quero ser atendido, eu que pago o seu salário. Então isso foi, de alguma forma, não digo que fomentou-se diretamente, mas criou-se uma permissividade muito grande para todo tipo de violência, né? Então, assim, recentemente, há 3 dias atrás, nós tivemos também, a pessoa não me autorizou a dizer, por alguma razão elas estão um pouco receosas ainda, mas nós tivemos um episódio de violência também num departamento de saúde, um episódio grave. E, enfim, ainda é muito cedo, as providências estão sendo tomadas, mas a saúde, ela, com muita frequência, ela é alvo de todo tipo de violência física, violência verbal. Então, o que nós pedimos, o que os trabalhadores da saúde pedem, e foi uma das coisas que nós falamos com o comandante da Guarda Municipal, é que o botão do pânico se estenda também, pelo menos às UBSs, né? Talvez o PS do hospital, você já tenha lá a guarda patrimonial, você tem um ambiente que você consegue convocar a guarda rapidamente, mas as UBSs nós entendemos que sim, teria um grande ganho tendo esses botões do pânico. Ainda desse caldo que foi criado, né, de permissividade para que se xingasse, para que se cometesse todo tipo de violência, recentemente um munícipe xingou os trabalhadores na rede social. Nós já entramos com uma interpelação judicial, e logicamente depois que ele falou, várias pessoas quiseram questionar ele, por que você está falando isso, de onde você tirou isso, como é que é isso, está falando bobagem, mas enfim, nós não vamos entrar em contenda no Facebook, nós fizemos essa interpelação judicial para que ele explique exatamente o que ele quer dizer quando diz que trabalhador público é vagabundo e coisas desse tipo. Eu não vou dizer quem é, porque também não vamos ficar dando mais propaganda, mais visibilidade para esse tipo de comentário. É importante a gente destacar também a questão da violência nas escolas, né? No último dia 20 criou-se um verdadeiro fantasma, né? Que disseram que era aniversário do Hitler e aniversário daquele massacre em Columbine, que por conta disso haveriam atentados nas escolas, né? De fato, isso não se confirmou, né? Mas o que nós observamos é uma quantidade enorme de ameaças de todo tipo, né? Desde papel atirado das escolas, até Facebook, e-mail que os professores recebiam, enfim. Tivemos uma quantidade muito grande de ameaças, inclusive muitas pessoas foram presas e apreendidas por conta desses episódios. Tem algumas coisas, algumas medidas que nós, em relação à proteção das escolas, dos alunos, dos professores, dos demais trabalhadores das escolas, algumas medidas nós somos contra. Nós achamos que isso não só não protege, como pode ainda ser um incremento à violência, né? Por exemplo, policiais armados, guardas armados em cada escola. Somos completamente contra esse tipo de medida. Isso
No primeiro mês o guarda estaria lá, no segundo a criança ou adolescente faz alguma coisa, já ia chamasse o guarda para resolver o problema. Então, em muito pouco tempo, teria-se um desvio da função da escola e um desvio da função da guarda, e isso ia desguarnecer completamente o restante da cidade, né? E não é assim que realmente que o problema é resolver. Eu acho que tem que haver um debate muito mais amplo e profundo para enfrentamento do problema, e não é com policiais armados, tá? Como fez, por exemplo, não sei se é Valinhos ou Vinhedo, colocou policiais armados em todas as escolas, rigorosamente todas. A consequência disso é que o número das outras violências, roubo de carro, furtos, assaltos, aumentou instantaneamente na cidade, né? Então, eu não sei qual dessas duas, não me recordo qual dessas duas cidades, mas definitivamente isso não é uma solução. Treinamento de defesa pessoal, como foi sugerido em algumas escolas, e treinamento do tipo, esse segundo que eu estou citando, foi feito numa escola particular em Sumaré, pela Guarda, pela Polícia Civil, de ensinar como é que as crianças deveriam fazer, se corre, se não corre, se sobe. E o que nós observamos nessa situação, o que a pessoa que me contou falou, é que as crianças saíram todas chorando e apavoradas, mas realmente isso não resolve. E nem treinamento de defesa pessoal, como já foi sugerido, né, em alguns locais, em algumas escolas. Isso seria uma temeridade, a pessoa que fizesse esse tipo de treinamento, além dela de não resolver nada, porque em um mês você não aprende uma arte marcial, ela ia ter a falsa sensação de segurança. Aquela professora que lá naquela ocasião específica conseguiu imobilizar o agressor foi uma heroína, porque foi um golpe de sorte, né? Ela ter conseguido imobilizar. E detector de metal nas escolas, eu acho que quem sugeriu um negócio desse, eu acho que nunca entrou numa escola, né? Porque é um negócio completamente descabido. Vocês imaginam as pessoas, as crianças com apontador, espiral do caderno, canetas com bico de metal. Ou seja, será que todo mundo teria que ser revistado a todo momento? Imagine que horas que ia ter que começar a aula se isso fosse implantado, né? Então, definitivamente, cerca elétrica, detector de metal, aumento dos muros, isso não resolve. E os casos que se tem observado de violência nas escolas não foi pulando o muro, não é por aí. Entra-se pela porta e com muita frequência esse tipo de violência é cometido por ex-alunos, por pai de aluno ou por membros da comunidade. E o que nós defendemos, sim, é o cumprimento da Lei 13.935, que obriga que haja psicólogos e assistentes sociais nas escolas. Se isso tivesse, essa lei é de 2019, se isso desde 2019 tivesse sido implantado, é possível que hoje nós tivéssemos talvez um cenário um pouco melhor, né? Não que eles resolveriam completamente o problema, não que psicólogos e assistentes sociais resolvem tudo, mas o tema da violência estaria sendo discutido de uma outra forma, haveria um outro atravessamento. Somos favoráveis a políticas continuadas de enfrentamento. Não adianta agora todo mundo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, contrato profissional, vamos dar uma... Não, isso ao longo do tempo tem que haver treinamento, palestra, discussão, grupo de estudo, alternativas sustentáveis que incluam os professores, os trabalhadores, os alunos,
e outras medidas que a administração pode fazer que aparentemente não estão ligadas às escolas, mas trazem para a sociedade uma sensação de proteção, né? As medidas de proteção às mulheres, como Delegacia da Mulher, por exemplo, como espaço para as mulheres que foram vítimas de violência ficarem abrigadas durante um curto período, esse tipo de medida nós sabemos que impacta positivamente no conjunto da sociedade. E é importante nós falarmos das violências transversais, né? Como está sendo chamado, são essas violências, algumas violências passivas, né? Violência pela omissão, né? Em Paulínia, por exemplo, nós temos uma secretária de educação que simplesmente não recebe nem o sindicato, nem os trabalhadores, não se comunica, tem uma postura sempre desrespeitosa, autoritária. Isso não me traz uma impressão de que estamos construindo um cenário de paz, né? Isso vale para essa secretária de educação especialmente e vale também para o prefeito, que adota a mesma postura como se estivesse brincando de ser um ditador, não é? Falamos na semana passada com o comandante da guarda, o senhor Vieira. O que ele nos disse é que Paulínia está numa situação bastante confortável, no sentido de não haver registro. Teve um caso de 3 garotos que andaram fazendo ameaças, eles foram identificados, as medidas foram tomadas, e um outro que atirou alguma coisa na escola, mas que não dá para estabelecer uma relação entre uma coisa e outra, não quer dizer necessariamente que tenha a ver com essa situação de violência como que aconteceu, como a que tem acontecido em algumas escolas.